Boa noite, sejam todos bem-vindos aqui à primeira edição do podcast Fala Jovem. É uma grande oportunidade que o MDB e a juventude do MDB estão tendo para apresentar para a sociedade o que há de melhor na política e o que nós podemos fazer juntos para desenvolver a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Hoje, aqui na primeira edição, eu tenho o orgulho de receber a Nossa Excelência, o vereador de Boa Vista do Ramos, o jovem vereador Adam Lopes, seja bem-vindo. E aqui ao nosso lado também o nosso grande jornalista, o nosso coach, o cara que está sempre aqui para somar com a gente também, o jornalista Meike Farias, seja bem-vindo também. Muito boa noite, primeiramente, às autoridades. Por favor, vereador. Boa noite, Arthurzinho, boa noite, Meike. É com grande satisfação que a gente está aqui presente, né? Como vereador do MDB, mas principalmente como filiado a esse partido grandioso, né? Que é o nosso querido MDB. Meike, fico muito feliz de estar compartilhando contigo esse podcast, com o meu presidente Arthurzinho também. Quero dizer para vocês que esse dia é um dia importante para nós. Dia 15 de setembro, o Dia Mundial da Democracia. Salve Ulisses Guimarães. Salve. E é um dia que a gente inaugura, né? Que você apresentando, como é que aqui a gente presente também esse podcast Fala Jovem, que com certeza vai agregar, vai dinamizar muito a nossa juventude amazonense, não só os filiados, né, Arthurzinho? Mas para contribuir também com todos, né? Aqueles que buscam e tem esse interesse de engajar na política, seja militando, ou seja candidato, ou seja nos bastidores, mas que tem essa vontade de estar perto da decisão que a gente tem que tomar, né? Né, Meike? Exatamente, gente. Boa noite, vereador Adam, vereador, presidente Arthurzinho, MDB. Gente, estou muito feliz de estar aqui. Sou o tio dessa história, estou chegando a 50 anos de idade. Esse ano, mais de 25 anos de televisão. E assim, estou muito feliz que a gente está todos os sábados no programa Fala Dudu, do nosso senador Eduardo Braga, entrando em mais de 20 municípios, ou seja, falando para muita gente pelo estado do Amazonas. E o quê? Nessa data tão importante, 15 de setembro, Dia Internacional da Democracia, tem algo mais democrático do que a comunicação? Exatamente. Né? Então, assim, Arthurzinho, louvar você, parabenizar o Adam, nosso vereador que está aqui conosco. E essas iniciativas é que fazem a roda girar, o mundo acontecer. Então, eu fico muito feliz porque, com certeza, a nossa juventude, os mais antigos também vão ter direito, enfim, é algo democrático, como deve ser. Então, mais um espaço para que a população possa ter acesso ao que está acontecendo, de que forma eu posso contribuir com minha cidade, com meu estado, com meu país. E o mais importante, a gente vai ter aqui toda a experiência de vida do Adam, toda a tua experiência de vida, Arthurzinho, como presidente de uma autarquia fundamental, que é um partido político que é um dos maiores, ou melhor, o maior partido do Brasil. São 17 milhões de filiados em todo o país. Gente, é muita responsabilidade e a gente está aí com o relator da reforma tributária, que é o senador Eduardo Braga. Mas mais tarde a gente vai conversar nesse bate-papo, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre o senador Eduardo. Então, Arthurzinho, estou aqui à disposição. Adam, estamos à disposição para a gente poder fazer assim, algo bem positivo para que as pessoas possam seguir essa luz aí que a gente persiste tanto em buscar, para que é mudar, transformar a vida das pessoas. E por falar em democracia, aproveitar que hoje é o dia 15, eu queria iniciar perguntando do Adam, isso, que foi democraticamente eleito no seu município, em Boa Vista do Ramos, né? E eu acredito que isso vai agora servir de informação para todos os jovens que vêm nesse próximo pleito de 2024 a virem candidatos a vereador, né, nos seus municípios e aqui na cidade de Manaus. Um pouco da tua história, como foi desde o início da pré-campanha, da candidatura, né, e depois eleito, né, essa experiência que é diferenciada, né, para quem está na briga ali, disputando voto a voto, como foi o teu caso, né, e conseguiu chegar na vereança. Com certeza, um grande desafio, Arthur, relembrar... traz grandes memórias, né, acerca principalmente da questão de campanha eleitoral, mas principalmente do partido, né, o suporte que o partido deu, o olhar carinhoso que a juventude do MDB, não só no Amazonas, mas a nível nacional também nos oferece. Então foi algo que deu para a gente um dinamismo, uma fortaleza, uma energia
para que a gente continuasse a caminhar. A minha história de vida se confunde com a história também do MDB no nosso estado, né? Minha mãe foi vereadora por 2 mandatos lá no município nos anos 90 e o meu pai já nos anos 2000. E aí eu cresci, né, nessa expectativa, na vida política, em campanha, articulando junto com eles e vendo, viajando, indo no interior, vindo para Manaus, e isso foi me apaixonando. Mas me apaixonou mais ainda quando eu conheci o Eduardo Braga. Aí eu apaixonei pelo MDB. Eu lembro sabe? dessa época. Justamente. Nessa época, entre 2016 e 2017, tive o prazer. E o Meike foi candidato. O Meike foi candidato. O Meike tem uma experiência política bem alargada. Ele falou que é tio, mas ele é jovem ainda. Não, o Meike é um coach, como você falou. Então, o Meike acompanhou, né, esse ingresso e eu queria experimentar um mandato. E eu vi, Arthur, que em Manaus, pela dimensão, pela candidatura, das candidaturas e principalmente pela disputa, né, do cargo de vereador, a gente tinha uma grande, não era dificuldade, mas um desafio. E aí eu vi, minha mãe, meu pai, então eu acho que dá certo pra gente também, né? Exato. E aí eu pensei bem DNA nisso. vencedor. Pensei bem nisso e falei, vou pro interior. Chegando no interior, meu irmão, no interior, eu vou te falar uma coisa para vocês. Vou falar para vocês uma coisa. No interior tem mais candidato do que eleitor. Sabia disso? E, geralmente, eu já vi uma eleição no interior. Tem muito aquela candidato. Coisa, é o primo, o sobrinho, o tio, o parente distante, aí vem um de Manaus, aí uma confusão. Justamente, tem tudo isso, tem tudo isso. Como é que você sabe, Arthur? Você anda bastante no nosso estado. Então, me candidatei, graças a Deus, numa situação inédita também, que cheguei, eu nasci e me criei até meus 15 anos lá, né, no município de Boa Vista do Ramos, depois vim fazer faculdade e acabei ficando em Manaus por 15 anos. Retornei para o município, tive 6 meses para trabalhar e, graças a Deus, Deus me abençoou, junto com o apoio do partido, que aí é algo que dá para a gente conversar depois sobre isso, que é o 1%, que a presidência nacional, na época do presidente Romero, tratou com a juventude numa deliberação da Executiva Nacional e todo o recurso que tem do nosso partido, 1% é para a juventude. Você acredita nisso? Sim. Então é algo que o nosso partido prioriza e privilegia muito a juventude, Arthur. Exato. Essa tua ida em Brasília, Adam, também é prova disso. Né? O Adam teve agora em Brasília, o Meike acompanhou também, acredito que quem está acompanhando. Inclusive, vamos aproveitar, quero pedir aqui para você que está acompanhando a gente, seguir a gente nas redes sociais, @JMDB Amazonas. Esse é o primeiro, vamos lá, vamos passar tudo, pessoal. Tem o da Juventude Municipal, que é JMDB Manaus. E tem o Instagram de vocês, por favor. Podem falar. Adam, por favor, vereador. Adam Lopes.oficial. Olha aí, Adam Lopes.oficial. É Adam oficial, se tiver outro, é justamente. fake. Gente, o meu é muito engraçado, porque o meu nome é estranho, é diferente, né? Então eu sou um dos representantes do Brasil de pessoas de nomes estranhos. Meu nome fala como se escreve, ou seja, se escreve como fala. M-E-I-K-E, Meike Farias, @Meike Farias, aí você tem acesso. Agora, aproveitando a oportunidade, eu quero dizer para você que está em casa, para todo mundo que está acompanhando, gente, quer saber mais em relação ao trabalho do senador Eduardo Braga, o nosso líder do MDB no estado do Amazonas, o nosso relator de uma reforma tributária aguardada há pelo menos histórica. 3 décadas, histórica, Adam. Segue lá o senador Eduardo Braga, a gente tem muita informação, a gente batalha, eu, graças a Deus, com muito orgulho, integro a comunicação do senador Eduardo Braga, então é um trabalho muito grande dos profissionais de Manaus, também dos profissionais de Brasília, para a gente acompanhar tudo que ele faz em um volume muito... Gente, é um volume muito grande de trabalho. Então, aí eu aproveito, já que você me deu essa oportunidade para a gente passar para o público de casa, @Eduardo Braga, @Eduardo Braga, tudo junto, AM, Eduardo Braga AM, _AM. @Eduardo Braga, _AM. O underline eu costumo falar no Fala Dudu, que é aquele risquinho embaixo. Risquinho embaixo, para não confundir ninguém. E no Facebook é só procurar lá Eduardo Braga que vai aparecer. Então é uma fonte de consulta, uma fonte que a gente repassa para todos os estudantes, para você que tem curiosidade para saber o que está acontecendo no teu país, que reforma é essa, o que vai mudar na minha vida, na sua, porque é isso, né? Lembrando aqui, puxando até sardinha aqui para a esposa, a doutora Carol Braz, que ela
ela sempre fala que a política ela está presente em todos os momentos da nossa vida. Exatamente. Ou seja, você saiu de casa, tem uma viatura policial passando, ou não. Né? Você olha para um poste, tem iluminação ou não. Exato. Então, a gente passa por todos esses detalhes, todas essas nuances. Conviver em sociedade é muito complexo, né? E está aí a necessidade da gente fortalecer, da gente fiscalizar políticas públicas, que é o seu papel de vereador, e aí a gente ter um senador da República acessível, né? Que é o caso do senador Eduardo Braga, que foi o teu inspirador, e que também é o meu inspirador e de muita gente aí pela trajetória dele. Meio que falando em acessível, a gente estava agora nessa reunião de trabalho da Executiva Nacional. Em Brasília. Em Brasília, estava lá em Tá Brasília. vendo? Olha, Essa jovens semana... podem também ir para a BSB. Legal, né? legal. Isso é importante, hein? Foi muito boa a reunião de trabalho, todos os 27 estados bem representados lá. Né? Nós temos a nossa primeira presidente estadual da Juventude, que é uma mulher, a Jaiane, foi candidata a deputada estadual. Que legal. Então, assim, participamos dessa reunião, foi uma reunião maravilhosa, e aí eu liguei para a assessoria do senador para falar, para ver se o senador conseguiria. A gente está aqui. Só que esse monte de coisa. Se o senador conseguiria aí prestigiar a reunião e dar uma palavrinha também. No afinal, meio dessa trabalheira que está dando, que é a reforma, né? Imagina aí. Sim, presta atenção, vamos lá. E aí a Dani falou assim, olha, Ada, o senador não tem como passar aqui aí com vocês para conversar e tudo mais, mas eu falei assim, olha, mas veio aqui o ministro Osmar Terra, veio o Alceu, entre outros, Baleia Rossi, Romero Jucá, Baleia Rossi, nosso presidente nacional, grandes figuras do nosso partido. Ela falou, olha, o senador não tem como ir por causa dessas agendas que ele tem, mas faça o seguinte, traga aqui da liderança do MDB no Senado a juventude. Aí eu falei, mas ele vai nos receber, ele vai. Ele tem uma agenda aqui, ali, inclusive ele vai receber o Rodrigo Pacheco, que simplesmente é o presidente, né, do Senado. E a gente foi lá. Olha, a gente esperou o senador de uma agenda para outra. Olha como o senador, desde a época, que é uma pauta importante nossa também, né, dos programas. Lorde, né, cara? Dos programas de juventude, que eu vou deixar para você falar depois, que ele teve quando foi o nosso governador. Mas o senador deixou no intervalo de uma agenda para outra as suas atividades e foi atender a juventude que era da região norte e parte da nossa juventude nacional, presidente de colegiados de outros estados, além da região norte, foi nos atender, escutar, conversar, orientar, nos aconselhar. Então, foi algo que, para mim, além de toda a pauta que a gente foi tratar na reunião de trabalho da Executiva Nacional da Juventude do nosso partido, foi algo que me marcou mais, sabe? Porque ver o nosso senador com toda a sua história, ali com toda a sua bagagem, separar um tempinho nessa correria dessa agenda que ele tem agora como relator da reforma tributária, uma agenda bem extensa, pesada, e nos atender. E ali eu acho muito bonito no senador que sempre ele fala, eu comecei como vereador, como jovem, e você repostou agora, Arthurzinho, essa semana, ele lá no bairro da Glória, falando um jovem prefeito de Manaus. Que exemplo, né? E ele ainda falou no post dele que ele estava de óculos de fundo de garrafa. Ele estava naquele perfil nerd, né, vamos assim dizer. Perfil nerd. Mas ele estava até estiloso, como aquele cordão, né? Tava na moda. Vamos respeitar, né? É verdade. Antes que você falou agora dos projetos sociais do Eduardo, meio que, olha, eu vou contar um pouco de como eu cheguei, como eu virei Braga, né, como eu acabei ali sendo conquistado pelo senador. Eu tenho em vista ele como um grande estadista. Certo. Estadista é aquela pessoa que ela chega ao poder, ela não dissemina que vai trabalhar para A, B ou C. Ela foi eleito, naquele momento, por exemplo, o Adam foi eleito por Boa Vista do Ramos, mas nada impede ele de querer lutar por outros espaços, até porque a nossa Constituição permite que a gente possa sair pelo Brasil, né, por todo canto e defender aquilo que a gente acredita. E o senador, ele pode ter sido eleito por vários municípios e pode não ter tido nenhum, mas ele reconhece que ele vai ter que também trabalhar pelo município onde não teve sucesso na eleição. Isso daí é ser estadista. É você levar para as pessoas, trazer elas para o seu lado, mesmo que elas não tenham votado em você, e você levar o desenvolvimento, levar a oportunidade, levar a estrutura, beneficiar aquele município
mesmo sem ter tido apoio. Traduzindo aqui, uma coisa que eu sempre gosto de fazer em relação à comunicação é aquele flamenguista que não governa só para flamenguista. Exatamente. É para o Vascaíno, é para o Fluminense, exato. é para o Botafogo. Parabéns aí, botafoguenses. O senador é fluminense. Eu sei. Mas eu sou Flamengo. Mas e é isso, sabe, Arthur, que a gente precisa reforçar. O que a gente quer? Quem que a gente quer ver? Né? Assim, quem que a gente concede esse benefício tão importante que é a nossa confiança, que é lutar, que é defender os ideais e principalmente vestir uma camisa, que é o que é fundamental. Então é o que a gente vivencia aqui no MDB e eu aproveito até para fortalecer isso para você que está assistindo. Tem curiosidade para saber como é que funciona uma agremiação partidária? Meu amigo, está aqui. Aqui essas pessoas que podem te ajudar, podem... O Adam ainda é o quê? Presidente da Juventude Estadual. Exatamente, de saída, sim, mas olha só, uma trajetória bonita, exatamente. E aí, um vereador em mandato, ou seja, uma trajetória que está só começando, ninguém sabe o que de dia de amanhã. Você falou algo muito importante, meio que. Eu estive em Brasília, e lá em Brasília eu quero até salientar esse nome muito importante de uma pessoa que nos acolheu, sempre acolhe os manauaras e os amazonenses super bem, que é a Jéssica Italoema. E ela é de onde? Ela é daqui de Manaus. Que legal. Olha, a Jéssica ali na Secretaria de Relações Institucionais do Governo Federal trabalha direto com o André Ceciliano, que está ligado direto ao ministro Alexandre Padilha. Exatamente. E ela é diretora lá. Meu amigo, é uma mulher uma jovem amazonense que nos acolheu super bem, né? Nos levou lá na Secretaria Nacional de Juventude. Nos acompanhamos. Nos levou em outros departamentos do governo federal, ali no Palácio do Planalto. E algo que eu ia falar, e eu explicava para os companheiros lá, sabe a diferença do vereador, eu vou puxar sardinha para nossa brasa agora, né? Vereador do MDB, é que ele é vereador em Boa Vista do Ramos, ele é vereador em Maués, ele é vereador em Parintins, ele é vereador na Assembleia, vereador do Planalto, em Manaus, ele é vereador em todo lugar, pelo respeito que o nosso partido tem. Institucional. Então, quando chegamos forte, lá, exatamente. Vereador Adam, do MDB, não Perfeito. queriam nem perguntar de onde que é o vereador Adam, uma cidade ali perto de... Exato, mas isso é fato, é uma realidade. E voltando para aquele trecho que eu estava lá, não te cortando, mas voltando para aquele trecho que eu estava explicando como eu me tornei Braga, né? Na época eu ainda era bem jovem, quando estava acontecendo o Prosamin. Certo. E minha mãe teve a oportunidade de ser assistente social da SUAB, na época do Eduardo Braga, governador. É verdade tu contar essa história. Então, assim, nem todo... São melhor. Vai relocar, né? Eu chego a me emocionar, porque é um negócio bem que marcou a minha vida, assim, como jovem. E foi quando eu comecei a me interessar pelo Eduardo. Eu disse, pô, o que o cara tá fazendo, eu vi aquela realidade de perto, e era o que eu basicamente já tinha na minha cabeça, porque eu sempre gostei de fazer um trabalho social para ajudar as pessoas. Não sou rico, mas sempre que eu tive uma oportunidade, eu sempre quis ajudar as comunidades. E eu vi ali essa oportunidade, né? E junto disso, eu não participei do Jovem Cidadão, mas também vi várias pessoas, vi primos, vi parentes com mais idade, que já faziam parte como professores de educação física, como psicólogo, o pessoal das escolas. Propriamente, quem foi atendido pelo projeto como jovem, depois eu tenho um amigo que é médico. Que bacana. E na época passou pelo processo Jovem Cidadão, era filho da periferia, mas ali teve oportunidade, não caminhou para o mundo mais fácil, que a gente sabe qual é, que o pessoal acha que é de ilusão, né, ali. Gente? Não, o pessoal se perde ali. Faz parte, né? E várias pessoas se tornaram policiais, bombeiros, médicos, professores, pela oportunidade do Jovem Cidadão, que é um programa, é um projeto que, cara, é o que mais faz falta.
tem vários projetos importantes, como todos foram, né? O Prato Cidadão, o Reescrevendo o Futuro, que até mesmo além de idosos, tem jovens também que fizeram ali o ABC, que conseguiram escrever para começar uma oportunidade de vida no trabalho. A gente sabe que hoje em dia o mercado torna-se cada vez mais exigente e pede que a gente esteja em constante evolução. Então, para isso, projetos como esse são importantes para que o jovem abra a mente, né? Às vezes a gente sabe que tinha jovem lá que vivia violência em casa, que tinha abandono total, mas pelo projeto foi encaminhado. Então, isso é algo que eu prezo que a gente consiga retornar com esse projeto. Com certeza, a gente batalhe para isso, porque chama muita atenção. E depois daí, eu, em 2014, fui para a primeira campanha do senador para governo do estado. A gente, na oportunidade, não vencemos, mas... Eu e Ada estávamos lá. Foi uma grande experiência. Foi a primeira vez que eu estava militando para o senador, né? E fui candidato também, mas eu estava em outra chapa. Depois disso, continuei acompanhando sempre o senador. Em 2018, vim candidato a deputado, fiquei como primeiro suplente lá no PTB, porque aquela coisa, o Eduardo tem isso também, para falar para as pessoas. O Eduardo... Em 2017, você estava trabalhando também na Suplementar, né? Sim, eu estava, exatamente. Eu estava na Suplementar também na campanha. E o Eduardo, em nenhum momento, falou... porque tu foi lá pro PTB, tu parou de ser Eduardo, teve algumas pessoas que me criticaram, mas eu não deixei. Tanto que eu estava no PTB para, por menos votos, conseguir tentar ser deputado, e o senador vai pro palanque, o doutor Roberto me deu oportunidade nos palanques, e o senador sabia, depois o senador me estendeu a equipe para trabalhar junto comigo também, até fotógrafo e tudo. Estava com a equipe do senador. E foi grandioso isso para mim, foi uma experiência muito maravilhosa. E continuamos, né? Depois disso, fui para a entrega da UBS dele em Barcelos, lá com o prefeito Ed Mendes, né? Fiz outros trabalhos também, passei pelo Manaquiri, onde teve trabalho do Eduardo, eu sempre estava. Alô, Jair Souto. Na UBS... Grande liderança, como diz o Ricardo. Grande liderança. A UBS lá em Barcelos, eu fui para a entrega, porque no dia o senador estava em agenda... E não tinha alguém para ir lá cobrir, para fazer também matéria e ir lá representar. Então, peguei, no outro dia estava no avião, Barcelos, e fui para a entrega da UBS, que hoje você foi visitar uma, inclusive, né, Ada? Então, eu postei o vídeo com o meu Rios, postei no Rios, inclusive quero agradecer a minha esposa, que o nome dela é Carol também. Que legal. Carolina Almena, minha esposa, meu amor. Nome de mulher linda. Com certeza, e inteligente. Então, ela editou todo o vídeo, ela que faz essa parte da edição, né? Certo. Começou a cuidar dessa questão aí. E aí, eu falei no vídeo que eram mais de 10 unidades básicas de saúde. Eu peguei e mandei o vídeo pro Léo. Falei, Léo... Sabe que é mais de 20, né? Não, mais de 30. Mais de 30, né? Ele falou, não tem nada de 10, não, são mais de 30. Mais eu falei, de então 30. tá contemplando, né? Mais de 10, já diz que tem mais de 10, né? Lógico. Não, é figura. Então, eu fui e visitei, e essa UBS é uma situação que é um pouco complicada para que ela chegasse aqui, porque o recurso já foi repassado desde 2021. Inclusive, eu fiz um vídeo junto com o senador Eduardo Braga, lá no escritório. Ele me chamou com o documento, ele me chamou e eu do lado dele no vídeo, ele falou, quero anunciar para o município de Boa Vista do Ramos que essa UBS já está empenhada. 2021, 3 de setembro de 2021, nunca esqueço. Poxa, que legal. E aí, a gente passou esse período todo cobrando a prefeitura, né, para que tomasse pé da situação e que não deixasse perder um recurso tão importante de algo. Eu sou enfermeiro, né, de formação. Exatamente. Chegar, meu amigo Meike, Artuzinho, uma unidade básica fluvial com médico, enfermeiro, dentista, fisioterapeuta, assistente social, nas cabeceiras, né? Eu que sou interiorano, vou explicar o que significa cabeceira. Importante, importante. Cabeceira é um braço de um rio certo. Que vai até o final. Então, quem mora na cabeceira é como se fosse um beco sem saída numa rua aqui, dentro de um bairro. E existem muitas pessoas que moram lá. Inclusive, em Brasília, foi uma pauta que eu tratei com o coordenador nacional do Luz para Todos, também encaminhada ali pelo senador Eduardo Braga, para que eu pudesse... rever, só um adendo, rever essas famílias, porque tem família no interior que vê o caboclo bebendo água do outro lado do rio, gelada, e ele não tá, porque lá não passa o cabeamento ali, exato, da cobertura do Luz para Todos, exato. Porque é algo que é bem gradativo e tudo mais, inclusive agora lá em Parintins, em agosto,
o Lula, presidente Lula, junto com o nosso senador Eduardo Braga, Exatamente. comemoraram ali a União de Tucuruí, a retomada do Luz para Todos, né? E agora voltando um pouquinho mais no tempo, em 2003, início do governo Braga, com o início do governo Lula, pela primeira vez o presidente Lula foi ao Festival de Parintins. E quem era o governador, meu irmão? Viu? Quem era o governador? Por que esse povo tá desse jeito, Eduardo? Justamente. Aí o Eduardo foi e explicou, presidente, eu venho para cá há mais de 20 anos. O Eduardo é um dos mais apaixonados por Entusiastas Parintins. de Parintins, E o povo de exatamente. Parintins é apaixonado Apaixonado por ele. pelo Não senador. adianta. Baixo Amazonas, vamos E dizer. aí, pelo Baixo Amazonas. Aí o que aconteceu? Aí ele foi explicar, presidente, o povo sofre demais a questão energética aqui. O festival acontecer aqui, tem um monte de bairro aí no escuro. E era Desliga assim. o bairro e acende E era o bombota. assim. E era assim. Isso. Então Era imaginem verdade. a cabeça das pessoas comemorando, celebrando, 20 anos depois, essa cena. Porque muitas famílias lembram com certeza, Com foi certeza. memorável quando o Lula teve. E aí o Lula como presidente da República pela terceira vez, Eduardo Braga como senador da República, ou seja, senador do Brasil, fazendo parte desse mesmo movimento e anunciando aí o Leão de Tucuruí. Então Exato. assim foi Colhendo extremamente o que plantou. colhendo Foi o que trabalho plantou. Mas eu plantado. digo ainda mais, Meike, nesse palanque, há 20 anos atrás, que estava o senador, que na época era governador, e o presidente Lula, antes de chegar, depois desses 20 anos, o Leão de Tucuruí, o governador, então, Eduardo Braga, já tinha apresentado a realidade de inúmeros moradores da nossa região amazônica sem energia. Exato. De lá até aqui, antes de chegar ao Leão do Tucuruí, o programa Luz para Todos, Exato. que foi também um apanhado, um estudo que o nosso senador Eduardo Braga participou, né, foi levando luz, né, água gelada, televisão, Nas comunidades nas comunidades mais longe. mais Foi distantes, lá nas transformando as cabeceiras, vidas das cabeceiras, pessoas. Justamente. Eu gravei muita gente, Arthurzinho, famílias que as pessoas falavam que só sabiam o que era guardar um peixe na salmoura. Justamente, é Ou verdade. tinha que E comprar aí- gelo na fábrica de gelo Então- para poder conservar. Então, nossa, eu tô todo arrepiado porque a gente volta no Isso tempo. isso é política pública chegando na ponta. Exatamente. Isso é fazer política. Isso é fazer. Isso é fazer pelo povo. É por isso que o Eduardo é tão amado. Justamente. Tá explicado. Principalmente ali na nossa região do Baixo Amazonas. Retomando a E- questão do UBS, e, com todo pode respeito, concluir. o próprio Lula. Né? Justamente. Porque foi um projeto vencedor que o Eduardo puxou muito para ele essa responsabilidade de fazer acontecer o Luz para Todos e era aí encabeçado pelo presidente Lula. Ou seja, deu tudo certo. Deu tudo certo. E voltando na questão da UBS Fluvial, a UBS Fluvial atendeu mais de 30 municípios. Além das sedes dos municípios, imagina quantas pessoas não foram alcançadas com o dentista, quantas crianças, porque o Caboclo Artuzinho, que tem um rabeta, ele dentro de uma comunidade rural, que é uma canoinha com um motor de popa, o caboclo que tem um rabeta, lá dentro da comunidade, ele é considerado um camarada que tem um poder aquisitivo bom. Exatamente. Tem gente que não tem rabeta, tem Não tem gente que rabeta, tá anda no de, remo. tem gente que anda de remo, E como da tem? comunidade até É a a sede. cidade, até a sede do município. Vamos Então, respeitar, né, gente? então, nos dias de hoje, né? Então, assim, o que eu vejo hoje com a UBS Fluvial, de modo particular, do meu município de Boa Vista do Ramo chegando? A esperança para esse caboclo que não tem como chegar na comunidade, na sede do município, que não tem como sair. Então, assim, é algo maravilhoso, né? É algo que a gente... E isso me fez sair hoje, sair de Manaus e pegar 40 minutos de estrada até chegar lá no Puraquequara, para ir ver ali pessoalmente a UBS Fluvial, que já está com 60% construída. Daqui a pouco, se Deus quiser, o senador vai entregar lá no município. E tem uma nova lá de Pauini, pronta para ser entregue Então, já pronto, também. em primeira mão o Adam já está aqui. Alô, você do Purus, meu amigo. Que Tá legal. chegando a hora, tá chegando o momento. Que legal. Olha, isso traz a característica do nosso partido. Você que está acompanhando a gente, tá vendo aqui a sigla do MDB e ali tem um fogozinho, né, uma chama. Isso reacende a chama de ser MDBista, de continuar acreditando e dando credibilidade para o trabalho do senador, porque nesse momento que você chega com a UBS no município, você já deixa ali a anteninha de todo mundo em pé. Né? Porque, olha o seguinte, o jovem que vai ver o dentista, pô, vou querer ser dentista. O cara lá do interior. A referência. A referência. O cara que está pilotando, o médico, o enfermeiro, todo mundo que está atendendo ali torna-se herói no conjunto da obra. Né? Então as pessoas vão ver, poxa, eu vou
querer ser nessa função também para poder ajudar as pessoas da minha comunidade. Né? É importante mesmo a UBS chegar para atender, como disse o Adam, essas comunidades isoladas, vamos assim dizer, e realmente é isso. Imagina, a pessoa está doente, ainda ir pro Remo. E é isso mesmo. Entendeu? Então é o mínimo mesmo que a gente tem como oferecer é chegar à saúde lá. E olha só, eu tinha uma hashtag que eu postava, eu não tô usando mais, mas eu postava, faz mais que governador. Porque tu imagina, o senador destinando emenda, ele não é governador. Tu imagina no governo, Sim. o que nós não estaríamos fazendo. Sim, com certeza. Então, assim, é mexer com a mente para mostrar, né, da grandeza dele. Naquele primeiro momento que eu falei que ele não tem essa distinção de, não me ajudou, não fez por mim, eu também não vou fazer, zera tudo. Passou. Passou. O trabalho tem que continuar, né? E a juventude do MDB, ela tem uma importância muito grande, porque também, quero lembrar que quando o Eduardo era governador, teve o aprovar. Sim. E os vídeos tutoriais com os professores, sim, passando os macetes e ensinando, sim, ali toda a parte de química, gramática, pela TV aberta. E com Luz para Todos, essa informação chegou porque o nosso irmão do interior conseguiu ter uma TV. Chegou na ponta. Exatamente, para ter uma visibilidade e poder se preparar para as UEAs e para as UFANs, que o nosso governador, Eduardo Braga, na época, também expandiu para o interior do estado. É importante que a gente trate desse assunto, até porque, para ficar bem claro, até porque a gente tem muita gente que frequenta a UEA. A UEA foi criada, foi uma ideia que nasceu de Amazonino Mendes. Exato. Sim. No final do governo Amazonino Mendes, o responsável por tornar a UEA a maior universidade multicamp do Brasil chama-se Eduardo Braga. Então, isso é importante. A gente sabe que o que é legado, então a gente tem que dar a César o que é de César em relação à justiça. Então, essa parte é o aprovar na ponta, ou seja, que as pessoas no interior chegavam para ele e falavam, na época ele governador, a gente não tem o que fazer. Por que vocês não têm o que fazer? Não, porque quando a gente chega no terceiro ano, a gente se matricula no primeiro de novo, que a gente não consegue. O que está faltando? Não, se a gente tivesse como a gente estudar, ter acesso a algo que a gente pudesse se preparar, deixa comigo. Aí pegou a comunicação, colocou a comunicação e criou o aprovar. E você conhece pessoas formadas que tiveram acesso a esse benefício. Gente, parece brincadeira, Adam. A gente, bem mais magro há tempos atrás, a gente está falando de 20 anos, gente. 20 anos. São políticas públicas realizadas por um homem que foi vereador, deputado estadual, deputado federal, depois de governador, vice-prefeito, prefeito, e aí governador do estado do Amazonas, aí depois ministro em 2014, né? E Minas Energia, que é importantíssimo dizer. Ou seja, então assim, a trajetória do Eduardo, se você não conhece, e aí, já vou te dar em primeira mão. O pessoal está preparando um negócio aí, um conjunto da obra, e se Deus quiser, a gente vai ter acesso aí a esses 40 anos de vida pública do Eduardo para a gente poder consultar, verificar. Porque é muita coisa. É uma enciclopédia viva, muita coisa. Né? Então tem tanta coisa para estudar que poderia ser pergunta de vestibular sobre a vida do Eduardo. A gente falando, e aí aproveitando o público de vocês, que é fundamental, que é a questão da juventude, gente. Ele, ainda deputado estadual, ele pensou na FAPEAM. A FAPEAM, que é o quê? Resumidamente, é uma autarquia criada para fomentar, ou seja, para investir na pesquisa, gente. Justamente. E aí, da FAPEAM, ele foi realizar quando governador e criou a FAPEAM, fica atrás dali da AFEAM, gente. Quem é aqui na cidade de Manaus, ali de Constantino Nery, atrás é a FAPEAM. Então, criou a FAP, que é justamente para valorizar os nossos pesquisadores. Imagina a quantidade de gente que pôde cursar o seu mestrado, o seu doutorado como pesquisadores. E na outra ponta ele criou uma Secretaria de Ciência e Tecnologia. Exatamente, foi fundamental. Imagina a gente pujante com o polo industrial. Eu posso falar uma coisa? Pode. Procurem uma Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Amazonas. Pois é, né? Né? Então, assim, tá aí. Quem faz, quem planta e vai colher. Exatamente. E a gente sabe agora com a reforma tributária a importância que tem de tecnologia e setor de informática para o Estado. Sim. Porque eu vou lembrar aqui, durante a campanha passada, o Eduardo
também falou sobre a importância do gamer, Sim. dos jovens que trabalham e ganham com a tecnologia, porque tecnologia hoje não é só informação, né? Não é só dados, você tem condições de fazer programação, você tem condições de fazer vídeos, editar. O que a gente está fazendo aqui é tecnologia, né? Não tem para onde correr, o mundo gira para isso. Eu trabalho, né, uma empresa que move essa parte, que olha por esse lado de mobilidade elétrica, que são motos elétricas, então a gente consegue ali trazendo essa novidade para a gente. Então, a reforma ela vai trazer muitos benefícios para a sociedade também. E torço, Make e Adam, que a gente volte a manter o polo industrial com jovens tendo experiências, trazendo ideias, montando os robôs como na época montavam no tempo que o Eduardo era governador. Tinha disputa nas escolas. Sim, sim. Que os jovens de cada escola programavam um robô e tinha ali o evento. A coisa hoje da mecatrônica, robótica a gente não vê. E é importantíssimo para o polo industrial. E olha uma coisa boa da minha trajetória como repórter de televisão. Eu quero até fazer uma homenagem ao pessoal da Samsung que criou a Ocean. Numa matéria que eu fui fazer, a Ocean fica localizada, vocês já ouviram falar na antiga UTAM, né? Sim, que virou a Faculdade de Tecnologia, né? Que fica pertinho lá do Amazonas Shopping, enfim. Ali tem o Samsung Ocean. E aí você tocou num assunto que o senador Eduardo Braga, quando candidato a governador, tocou no assunto dos gamers. Lá no Ocean, eu conheci uma mocinha do cabelo vermelho e ela, na época, ela comentou comigo. Eu perguntei, e aí, o que você, diante de tudo isso que está acontecendo na tua vida, qual é o teu sonho? Aí eu imaginei que ela fosse falar, eu quero ser uma grande doutora nisso ou naquilo. Ela falou, não, eu quero desenvolver games. Eu vou, se Deus quiser, eu vou participar de um evento e aí vamos ver o que vai acontecer. E eu gravei com essa menina mais ou menos em agosto, setembro. Quando chegou em dezembro, a mãe dessa menina vai no meu Instagram e manda uma mensagem. Oi, Make Farias, tudo bem? Tudo bem, senhora. Você gravou com a minha filha. Aí eu, poxa, que legal. Aí ela contou, uma do cabelo vermelho, estava lá na estrutura do Samsung Ocean. Resultado, eu quero te dizer que a minha filha é campeã mundial. Nossa, o game que ela criou. Exatamente. Ou seja, da rapaziada aqui, com os colegas dela daqui, ganharam um concurso internacional. Então, tem coisa melhor? Exatamente. Né? E aí o povo agarra a oportunidade, meu amigo, e se cria. Exato. E imagina se essa oportunidade fosse maior, tivesse sido dada de verdade, né? Com certeza. Porque, olha, eu tenho um exemplo em casa, minha prima, uma das minhas primas se formou na UTAM na época, e ela foi direto para a Samsung. E ela, por 20 anos, ficou fazendo os Androids, os celulares, projetando os celulares. É amazonense, né? Ficou 20 anos dentro da Samsung, do tempo que trabalhou, foi formada pela UTAM, e era quem fazia os moldes dos celulares, fazia toda a programação amazonense. Então, assim, não que os outros estados não sejam importantes, mas o Amazonas em si, o nosso estado, puxando brasa mesmo para cá... Tem que puxar. Tem potencial para tudo. Para tudo. Entendeu? Para tudo. Então não dá para desmerecer ninguém. E tá aí nessa hora o senador vira um leão, que é para preservar e garantir tudo que a gente conquistou em relação ao polo industrial de Manaus. É muito importante que o nosso povo, aquilo que a gente estava conversando ainda agora, em off, Arthurzinho, para você defender, você precisa conhecer. Exato. Então tá aí essa oportunidade, quiser se aprofundar mais, né, Adam? Vocês que, poxa, eles têm toda uma trajetória muito grande. Falando em conhecer, tá aqui no link aqui ao vivo da Carol Braz, né, da nossa querida Carol Braz. Carol, vivo, muito obrigado. Podcast. Rapidão. Obrigado. Carol, muito obrigado por estar cedendo também aí, participando com a gente nesse momento. Vem aí a voz da mulher. Olha aí, Vem exatamente. aí. Primeira mão, Voz spoiler, da mulher. vem aí. Spoiler. Aí eu quero parabenizar. Minha esposa falou que estava sem áudio. Aí a nossa produção é internacional. Meu irmão. É melhor que a Globo aqui. Olha, falando disso, tem um amigo meu que mora na Alemanha, hoje em Frankfurt. Oriundo de toda esse investimento do senador Eduardo Braga, já pegando o teu gancho. Ele mora fazendo programação de jogos. Olha isso. Em Frankfurt. Isso, não quer mais voltar para cá. É o Juscelino Tanaka. Vou mandar o link para ele depois para ele ver. Manda para o Tanaka, sim. Eu tenho um amigo também chamado Jean, que o pai dele foi secretário de Ciência e Tecnologia, professor Denis Sena.
da época do Eduardo Braga, e estão na Alemanha. O pai está em Portugal e o filho está na Alemanha. Outra programação também. Outra coisa, eu lembrei agora de jovens que tem com a gente, até arrepia aqui, o Gustavo, que é um jovem bem, sabe, que interage, um jovem bem carismático. E hoje ele é, Artuzinho, presidente do Grêmio do IFAM, lá do distrito. Exatamente. E ele é afiliado ao MDB. E é quem está liderando em Manaus os Grêmios. Os Grêmios. Ele vai fazer, inclusive, vamos falar novidade aqui também. Manda aí. Ele vai fazer o encontro dos Grêmios estudantis lá na nossa sede. Nossa sede? Na nossa sede. Do MDB? Gente, quem não conhece ainda, entra em contato, deixa um recadinho que nem a esposa do Adam fez ainda agora. Muita novidade vindo Tem por aí. muita novidade vindo aí. O mais importante é isso, né, Arthurzinho? Você chegar aqui e dizer o seguinte, gente, nós temos o que comunicar, nós temos trabalho e temos oportunidades para você que tem vontade de fazer parte de tudo isso, desse movimento democrático nacional. Exatamente. E também, um outro parêntese, nós estamos junto com a Carol e parceria, eu vou falar aqui com o Sebrae, que a gente vai levar nas comunidades. Nós já temos, inclusive no Santa Marta, já estou marcando a data, na comunidade de Santa Marta. Zona Norte de Manaus? Zona Norte de Manaus, lá no Colônia Terra Nova. Positivo. Tá? A presidente do bairro já sinalizou para a gente, nós vamos fazer o primeiro encontro de jovens empreendedoras. Maravilha. E empreendedores. Maravilha. Junto com o Sebrae, para a gente apostar e mostrar para esse povo que eles têm condição de eu vou fazer o meu primeiro negócio, vou montar o meu negócio e vou conseguir levar adiante. Por quê? Quando você abre o seu mercadinho ali, mesmo você sendo jovem, você sabe que consegue atender a comunidade. Quem quer fazer uma lan house, quem quer montar um estúdio de dança, quem quer fazer o centro de apoio ali, tanto cultural quanto artístico, né? Dentro do bairro é importante. E como somos carentes disso, né, Arthurzinho? Muito demais. Como somos carentes, né? Eu acho Essa que área do movimento do polo cultural. a gente consegue trabalhar ali um resgate do jovem cidadão fazendo isso. Sim, acaba sendo. Entendeu? Né? Porque a gente dá meios para que o jovem oportunize o que ele quer e ele consiga atender a comunidade. Né? E tire a galera do caminho desvirtuado ali. Eu falo até agora como um parlamentar do interior, Arthurzinho e Meike. Nós temos uma dificuldade muito grande no estado do Amazonas, nessa gestão, de trabalhar com a juventude. Nós não temos hoje uma secretaria que atenda a juventude, Arthurzinho. Tanto é que o presidente Lula lançou o decreto que chama a 4ª Conferência Nacional da Juventude do Brasil, que institui os conselhos nacionais, que é o CONJUVE, estaduais, que são os conselhos de juventude estaduais, e os municipais, que inclusive a gente está fazendo parte, trabalhando junto. Um alô especial aqui. Vamos mandar um alô junto para ele. Daniel Vasconcelos, presidente do Avante. Para vocês verem, o MDB, porque a democracia aqui também é viva, por conta disso, você que está acompanhando a gente. Nós não procuramos dificuldade, nós procuramos soluções. E nós conversamos com o Avante, tivemos conversando com o PL, tivemos conversando com o Agir, tivemos conversando com esse grupo de partido que está interessado em trabalhar ali o Conselho de Juventude na cidade de Manaus, e nós já estamos ali fazendo parte. Inclusive, quero mandar também, além de mandar um abraço para o Daniel Vasconcelos, mandar um abraço para o Zudi Bonates e para o nosso secretário Jesus Alves. O Zudi trabalha diretamente com o Jesus Alves, né? Na Prefeitura de Manaus, a questão da habitação. Tem novidades em breve, né? Em relação à habitação. Muita novidade vindo aí. E ele vem convidado aqui também contigo, né? Para fazer uma prestação de contas. Olha aí, doutora Carol Braz já participando aqui. Eu vou dar para o nosso apresentador para ele. Passa rápido o tempo, viu, Meike? Que a gente estava falando que a conversa é boa aí. É muita coisa para falar ainda. A gente não falou de habitação. Trabalho, a gente não falou de habitação. Inclusive, o senador Eduardo Braga foi o nosso presidente da medida provisória. Da comissão parlamentar, ou seja, entre todos os deputados federais e todos os senadores da República, houve a comissão mista e ele era o presidente justamente para apresentar, para bater o martelo em relação ao novo Minha Casa Minha Vida, que é totalmente diferente do que foi no passado. Não, repete aí novamente, agora até eu, fiquei encantado. Mas eu sou muito encantado mesmo, porque é o seguinte, a questão parlamentar, quando tem alguma coisa, por exemplo, muito importante para conhecer do país, então o presidente Lula, que foi o pai da criança do Minha Casa Minha Vida, voltou com tudo, e aí, obviamente, o Congresso Nacional se une. Exatamente. E aí uniu-se deputados federais, senadores da República e criaram uma comissão mista
para viabilizar mudanças do Minha Casa Minha Vida. Então, entre outras coisas, mulheres vítimas de violência doméstica, Olha só. beneficiadas pelo Minha Casa Minha Tem Vida. muitas mulheres jovens Exatamente. que passam por isso. Né? Pessoas que passaram, Adam, por problemas de catástrofe, como acabou de acontecer. Outra coisa que é um programa, um projeto de lei, é um projeto de lei do senador Eduardo Braga, o Mãe Solo, Exatamente, maravilhoso, maravilhoso, exatamente. Então, resumidamente, é isso. Então, por quê? O que é? Por que a gente é Braga? Por que a gente defende senador? Porque a gente está por dentro das informações. E a gente está convidando você para que você possa conhecer também. Agora a doutora Carol passou uma mensagem importante. Vamos já, mulherada aí, vamos já ler. Vamos ler agora a mensagem aqui e vou fazer outra pontuação sobre o trabalho do senador, mas vamos ler aqui a informação que chegou para a gente agora, em primeira mão. Eu quero falar aqui com os moradores da comunidade da Cachoeirinha. Opa! Zona Sul de Manaus. Zona Sul de Manaus. Nosso Carol está informando aqui que nos dias 21 e 22 agora de setembro vai acontecer a ação do Sebrae na comunidade da Cachoeirinha, das 14 às 18 horas. E como você faz para participar? As inscrições são pelo telefone, eu vou passar aqui agora. Você está aí agora acompanhando, já pega a caneta, o papelzinho ali para anotar. Ou então no WhatsApp mesmo, já manda para um amigo que vai convidar para ir junto. Olha só, vamos lá para o número 98123-4804. Aí na comunicação a gente faz assim, repete. Repete, eu sabia, eu já ia repetir. 98123-4804. Você pode se inscrever. Mulheres empreendedoras, jovens mulheres empreendedoras estão todas convidadas para participar. Eu vou estar lá também, vou convidar aqui o nosso querido vereador, se estiver em Manaus, uma oportunidade para ir com a gente. Tá bom? Será muito bem-vindo. É uma oportunidade grandiosa de a gente conseguir desenvolver ainda mais a sociedade. Eu ia falar agora um ponto, senão eu vou esquecer. O senador... O meio que estava falando agora do trabalho do senador, e a gente, todo dia, se a gente quiser entrar aqui, todo dia tem trabalho do senador. É verdade. Todo dia tem. Não dá para dizer, porque ele para mim ele é o que mais trabalha. Sim. Não sei para vocês, mas para mim ele é o que mais trabalha. Aí, tanto é que o senador tá lá. Tem muita gente que... Arthur, fala porque é importante, o pessoal tá perguntando. Ele tá de muleta, né? Mas é por conta de um problema na coluna, né? Que isso daí qualquer um de nós... No joelho, na verdade, né? No joelho. E a gente vê ele lá. Não parou. Se fosse outro, né? A gente sabe 100 dias de não sei o quê. Verdade. E não vai votar. Pula a responsabilidade. Ele não, tá lá caminhando e os senadores apoiando, né? Isso é gratificante de ver aquele resultado do trabalho dele ali. E inspira, né? Porque, pô, qualquer um podia ver e ficar em casa. Ele não. O senador nem liga, não faz sensacionalismo pra isso. Nem para ele não interessa dizer que está com problema no joelho, que ele deveria, ele quer saber de trabalhar. É verdade. Isso é importante. Isso inspira nós que somos jovens, né? Porque hoje em dia, às vezes a gente está ali, eu não vou hoje porque eu tô com dor de cabeça. Pô, como é que não vai? Hoje porque começou a chuviscar. Começou a chuviscar. Então, é isso mesmo. A gente vê que o nosso líder também passa a inspiração pra gente. Olha, tá bom a participação aqui, para quem não divulgou antes aqui na rede social, né? A gente a gente vai resolver, né? Não, claro, é a primeira vez. É a primeira vez, ao vivo. Agora, olha só, eu recebi uma mensagem lá de Boa Vista do Ramos, aqui participando, o Jackson Anselmo. Traz também pra lá, né? O Minha Casa Minha Vida. Tem coisa que a gente não pode também dar spoiler, né? Sim. Deixa acontecer. Deixa caminhar. Com a palavra do vereador, hein, Jackson? Não, a produção que vai ficar responsável. Deixa acontecer. Olha, você pode cobrar o Adam. Vai chegar. Mas eu, menino novo, não sabe guardar segredo, vou dizer do seguinte. Tu acha que o senador vai legislar, vai trabalhar, vai trazer o Minha Casa Minha Vida só para Manaus? De jeito nenhum, parente. Até porque, por proposta do senador Eduardo Braga, eles priorizaram acontecer o quê? Chegar o Minha Casa Minha Vida aos municípios com menos de 50 mil habitantes. O meio que é uma enciclopédia de informações. É porque toda a enciclopédia não fala do Du, gente. E ele tem as novidades. Não, mas esses sites eles vêm a gente puxando uma conversa contra, eles vão surgindo. Ele já traz outra novidade. Exato. Inclusive, por exemplo, quem jovem não tem o sonho de ter a sua casa própria? Exato. Justamente. Tu imagina no interior. Né? Na capital já tem. Com certeza. É um anseio também nos municípios. Né? Com certeza. Tem município que está acompanhando a gente com menos de 50 mil habitantes que está batendo palma agora. Meu Deus, vai chegar a minha casa. Ou seja, e o mais quero agradecer aqui, olha, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Iranduba,
Temos aqui Novo Aripuanã, Jutaí, Galera participando. Barcelos, Beruri, tá todo mundo acompanhando a gente. Tá? E Arthurzinho e Adam, vocês falaram uma coisa muito importante, de valorizar as mulheres, né? Eu quero mandar um abraço para a vice-prefeita Val, lá de Manacapuru, pentacampeã como vereadora, vice-prefeita, e olha, vem com tudo lá, arrebentando lá, fazendo um grande trabalho, uma pessoa extremamente acessível, e tudo que a Carol faz, ela é a primeira, tá? Ela Aproveitando vem que a gente está pra mandando um fortalecer. alô agora, a sessão de alô pro claro, interior, né? claro. Um alô especial pro nosso Fábio Marques, lá de Maués, que está agora integrando o novo MDB lá na cidade de Maués, ali a diretoria. Um abraço especial para Maués, que está acompanhando a gente também, para Márcia Baranda, nossa presidente lá Nossa em presidente Parintins, para o Luiz Picanço em Barreirinha, para essa galera toda Pode aí mandar que um abraço, tá na fundamental. batalha. Quero mandar um abraço também para o meu amigo, cliente, amigo e nosso eterno secretário de produção, Valdelino Cavalcante. Eita, nós da roça! Ai. Valdelino Cavalcante, que para quem não sabe, foi o cara que o Eduardo Braga virou e disse: meu caboclo, eu quero que você realize. Você realiza, eu realizo. Tá bom. Resultado, eles que viabilizaram a Valdelino Cavalcante, a famosa ADS, Agência de Desenvolvimento Sustentável. Aquilo ali virou, sabe o quê? Referência para o governo federal, É uma meu dupla amigo. dinâmica, né? Valdelino e Visoli. Exatamente. Visoli, Verdade. Resultado. E olha que lindo, gente. Por quê? Porque o Eduardo, quando chegou no governo, o que chegou? Ele, né, curioso, do jeito que é, e de inspecionar nas escolas, tudo, ia ver. Aí as crianças, quando chegava na hora da merenda escolar, tudo de fora, as comidas. Né? As merendas, aquele kisuke que a gente lembra no interior. Ou seja, e aí o produtor rural do outro lado da rua da escola não vendia para a sua comunidade, né? Podendo valorizar a questão nutricional e vender para o Estado. Aí o Eduardo Braga foi e bateu, criou esse programa da merenda escolar regionalizada. Exato. E o Valdelino Cavalcante foi bater em Justamente. Brasília, porque a Dilma, que era presidente na época, viu, descobriu, gostou. Tem, Eduardo, como ajudar? Agora, presidente, Rapaz, vai lá. Meio que me lembra uma música agora, já que é sextou, né? Sextou, hoje é sextou. Me lembra Com uma música agora, olha. responsabilidade. Ai, que saudade do meu ex. Não tem aquela música? Ai, que saudade do meu ex. Parafraseando, Marília Mendonça. meu ex. Ai, que saudade do Só meu no ex. resto... Internacional essa tua. Essa foi para fechar o programa. Justamente. Olha, Ele vai botar essa música lá depois. Eu vou já chamar o meu mestre, o Dias, justamente para baixar aqui. Olha. O Dias, que é o nosso homem do Foi um programa Fala Dudu. nostálgico, né? É. A juventude pra falando começar. de assuntos... Mas olha, eu tão grandiosos quando que- chega jovens novos lá no partido para se filiar, novos que eu digo de filiados, que ainda não são filiados, todos que a gente vai conversar, eles têm uma lembrança do pai e da mãe sobre o Eduardo governador. Porque na época, ou eles estavam no ensino fundamental, ou na creche, ou projetados para nascer, né? Sim. Ainda não tinham nem nascido. Então chega muito lá jovem e fala, poxa, o Gustavo do IFAM, né, do distrito, ele, Arthur, eu não vi o tempo que o Eduardo foi governador, mas o meu pai e minha mãe falam, então despertou o interesse que eu já tenho pela política em vir fazer parte do MDB. Né? E falar para os jovens como que faz para se filiar. As pessoas, Vamos lá. Isso é um paradigma que tem muito grande, as pessoas às vezes têm um receio, têm um medo. Primeiramente, quero dizer a todos que o MDB é a casa de vocês. Então, fiquem à vontade para ir lá no nosso partido. Tem auditório lá? Tem auditório, tem o tio Ricardo que está aqui Tio ouvindo. O tio Ricardo, Ricardo tio vai poder Ricardo. receber vocês Tio lá, Ricardo. é quem vai cuidar da filiação. Né? Você leva o seu RG, o seu título de eleitor para a gente fazer lá, fazer tudo certinho e fazer a filiação na mesma hora. Legal. Você já sai filiado do MDB. Então, não é um bicho de 7 cabeças. Né? Você, nesse momento, além de se filiar, assume a responsabilidade por estar num partido grande e vai fazer parte dessa turma gigantesca de jovens pelo Brasil todo, que é a juventude do MDB. né? Falando no tio Ricardo, ele fez aniversário recentemente agora. né? parabéns essa por- semana. verdade. Parabéns. O Parabéns, Ricardo parabéns. ali, ele é, sabe, uma pessoa sensacional nesse trabalho de acolhimento dos sim. jovens. Uma vez eu lembro que estava no período de campanha, estava com o Zani, com essa equipe lá, com o Ronald, a galera, o sargento, né, o Francimar, a gente tava, a Selminha, a gente estava ali e começou a entrar um monte de jovem daquelas duas escolas que tem ali Ao próximas, lado né? da Bem sede do jovens, iam para beber água e sempre eles fazem isso e virou uma tradição. E o entra e sai, e o Zani,
que é o mais senhor, né, da gente, chegou, ei, rapaz, olha essa baderna e tal. O Ricardo levantou e falou, calma, Zane, bora, moçada, bora, molecada, bora, rapaziada. Pode tomar água. Sente Faz fila aí. aqui, sente aqui. Ei, Ronald, tem um café? Pega um café para essa juventude. E a juventude hoje, quando sai da escola, muitos já se filiaram ali, sabia? Olha essa estratégia. Que legal. Pelo acolhimento desse rapaz. Se você estiver no partido 5 da tarde, 5 e meia ali, os jovens saem da escola e vão para o partido até mesmo por questão de segurança. Justamente. Ficam lá aguardando seus pais ou chamando o Uber de lá. Que legal. Então, o MDB até para acolher, Sim. de fato, serve o nosso Justamente. partido. Então, também. eu estou reforçando Ricardo. para você que não conhece o MDB, que história é essa? Que partido é esse? Que mobilização é essa, meu amigo? Tá aí a oportunidade de você conhecer. Arthur, você vai deixar um contato? Vamos sim. Eu vou deixar o contato aqui da... Eu vou passar o meu, mas eu vou passar aqui do partido mesmo. Tu tem, né, Adam? Aqui não tem o de pronto à mão. Acho que tu tem o 1515, o final. Tem 1515. Só achar aqui. E aí a gente já deixa, tem o WhatsApp direto do nosso partido, se você quiser chamar lá e a gente manda a localização para você. A nossa sede fica ali no Parque 10, né, próximo à antiga Top Life. Certo. Bem na rua mesmo, próximo à escola Alice Salerno, não é isso? É. Sim. E eu quero aproveitar para dizer que você que está acompanhando esse programa, a gente... Vamos lá. 3658 1515. 3658 1515. 3658-1515. E tem o WhatsApp também. Tem um WhatsApp, pode que falar. é o 992, né? 99205-1515. Repetindo. 9205-1515. Beleza. E quero fazer um desafio para você Número do do interior Make, que está 15, acompanhando, nas você que está próximas acompanhando o nosso programa aqui. Atenção, eu te desafio para a gente compartilhar na tua rede social, coloca lá no teu Facebook, para que outros amigos teus tenham a oportunidade de saber um pouquinho do trabalho do Adam, um pouquinho do trabalho do Arthurzinho, um pouquinho do trabalho do senador Eduardo Braga, para que você possa conhecer. E um pouco do trabalho do Make para também. defender. Justamente. O trabalho do Make também. Então, A gente. Posso falar um pouco do Make desse final rapidinho? Pode, Arrocha. Olha, o Make Farias foi apresentador da Rede Amazônica aqui, já tem uma larga, inclusive foi homenageado, parabéns, Make. Foi homenageado por onde, Make? Foi a Câmara Brasileira de Cultura. Foi Só muito a legal. Câmara Brasileira. Só isso. Foi bem Bem, legal. Foi parabéns. uma honraria. O senhor O senhor jovem senhor. é um grande quadro no MDB, saiba disso. Senti a sua falta, né, naquela época que a gente disse saudade, mas quando eu te vi junto com a Carol no partido, outro quadro importante, Carol Braz, Cristiane Balheiro, comando A nossa grande presidente abraço também municipal para do ela. Atenção, MDB, mulherada, mulher municipal. vem muita novidade aí. O Jesus Alves, Nosso Jeová, secretário de habitação. olha, a Mauri, O A Mauri, Gomes. nossa, Mauri. que ativista Nossa, sensacional, Nossa gente. liderança do meio dos animais. Eu né? comecei a causa acompanhá-lo na rede social dele, incrível, gente. estou me arrepiando incrível. pela 50ª vez aqui. Nas últimas eleições, até mesmo em 2020, os críticos políticos, analistas, falavam que o MDB estava esvaziando. Estava se esvaziando. Só que, na verdade, o MDB estava se reciclando. Hoje nós temos grandes quadros no MDB, como nós citamos ainda há pouco. E quadros esses, Arthurzinho, Make, que vieram para reforçar, para dar musculatura a esse partido que já tem capilaridade política no estado do Amazonas. Por isso, capitaneado pelo senador Eduardo Braga, hoje nós temos um time, eu ouso falar que nós temos um time forte, um time fortalecido, de homens, mulheres, de homens e jovens. mulheres. E olha, e por falar em fortalecido, mandar um abraço aqui pro nosso grande Beto D'Angelo, que Betão! está em atividade Nosso no Parque do prefeito, Ingama, rapaz. está online acompanhando Legal, a gente que aqui. bacana. viu? Um abraço, Beto Betão. Tudo de Abraço bom. pra Mana Capuru aí. Recebeu muito bem A o esposa doutor dele, Miguel, a Mana Laura. Capuru. Laura, amiga da Carol, também esposa ao dele. Cristiano também, grande Cristiano, guerreiro, deputado grande estadual, guerreiro, né? Cristiano, parabéns. deputado estadual na Assembleia. E deram um showzaço lá na festa em Manacapuru, que foi Sim. no início de setembro Verdade. agora, né, gente? Eu sei que o bate-papo tá gostoso, tá maravilhoso. Você em casa aí. É só o começo, né, É só o Suzinho? começo. Nós vamos contar até muita fofoca ainda por É, aqui. tem Tem muito muita spoiler para coisa. dar, tem muita Coisa. novidade para vir, tem muita gente interessante. Igual esses dois que estão aqui comigo também, para falar novidade e trabalhar mais por Manaus e pelo Amazonas, né? Com certeza é uma grande oportunidade que a gente está tendo aqui hoje. É a primeira edição. Tá acompanhando lá ao vivo. É a primeira, é a primeira edição do Fala Jovem. Olha. E o Fala Jovem vai
dar o seu pontapé aqui dessa maneira, com o ilustríssimo vereador de Boa Vista do Ramos, o jovem vereador Adam Lopes, com aqui o experiente, o cara... Eu não tenho muito... Grande liderança. Grande liderança. Grande quadro. Titio Exponencial, Ricardo. exponencial. O Meike Farias, que deu essa oportunidade. Operário da comunicação. Caminhão de votos. Caminhão de votos, segundo eu não vou falar aqui. E é grandioso saber da oportunidade, gente, que o nosso partido... Ó, bateu, acho que caiu ali. Da grande oportunidade que o nosso partido está nos dando para apresentar a política para vocês e mostrar a nossa casa, né? Para todos vocês, e vocês poderem se sentirem confortados e virem até a sede do MDB para poder se filiar, né? Então, quero mais uma vez aqui agradecer pela oportunidade que o nosso partido está dando. Estamos aqui de portas abertas para tirar dúvida, para ajudar, para que o que for necessário. Se a sua comunidade estiver precisando de apoio, de estrutura, nós vamos trabalhar o máximo que puder e o que tiver ao nosso alcance para atender você. Principalmente jovem, o jovem da cultura que está sem cultura, o jovem do lazer que está sem lazer, o jovem que precisa que a escola esteja funcionando no final de semana e não está funcionando. A gente sabe aí que o Eduardo foi o grande criador da escola de tempo integral e nós precisamos que isso volte a funcionar. Então tenham esperança e tenham fé, porque o MDB está aqui, com a chama acesa, para fazer o trabalho voltar e continuar. Então, um grande abraço, boa noite, obrigado a todos pela audiência e fiquem com Deus. É 15. 15.